A família disse que eu fracassei. Então um agente federal olhou para mim e disse: diretora, servi sob seu comando. Eu sou Eleanor, 34 anos, sentada sozinha na gala federal de honras da minha irmã Jéssica, a ovelha negra que fracassou, apesar da minha carreira secreta. Mamãe e papai fazem festa para Jéssica, sua estrela procuradora federal, enquanto fingem que eu não existo. Acostumei-me a ser ignorada, dispensada como a decepção da família. Então sento-me quieta, observando das sombras, até que o superior de Jéssica se aproxima da nossa mesa. Seus olhos se arregalam em reconhecimento. Eleanor Adams, ele diz, alto o suficiente para minha família ouvir. Diretora, servi sob seu comando durante a Operação Nigtal. Se você já foi subestimado por aqueles mais próximos de você, deixe um comentário abaixo compartilhando sua história. Aperte inscrever-se para seguir minha jornada de ser a decepção da família para algo que eles nunca imaginaram. Crescer em Brooklyn, um subúrbio rico de Boston, significava viver sob o peso das expectativas. Nosso nome de família Adams carregava gerações de sucesso. Meus pais, Margaret e Harold Adams, definiam conquistas através de uma lente estreita, universidades prestigiosas, carreiras tradicionais e status social. Eles não eram pessoas cruéis, apenas produtos de sua criação que lutavam para ver valor em caminhos divergentes. Desde o início, Jéssica incorporava tudo que eles valorizavam. 2 anos mais nova que eu, ela trazia para casa boletins perfeitos, tocava violino lindamente e encantava todos os adultos que conhecia. Sua trajetória acadêmica foi impecável, oradora da turma, graduação em Harvard, direito em Yale. Jéssica nunca questionou o caminho traçado para ela, encontrando alegria genuína em atender às expectativas. Eu era fundamentalmente diferente. Minha mente funcionava em padrões, conectando informações aparentemente não relacionadas de maneiras que confundiam meus professores. Enquanto Jéssica memorizava fatos, eu questionava sistemas. Onde ela se destacava em ambientes estruturados, eu ficava inquieta. Minha professora da 3ª série me chamou de curiosa demais para seu próprio bem durante uma reunião de pais. Uma frase que minha mãe repetiu com desaprovação mal disfarçada por anos depois. Nossa mesa de jantar se tornou um campo de batalha disfarçado de tempo em família. Jéssica recebeu outra comenda acadêmica hoje, mamãe anunciaria, antes de se virar para mim com aquela expressão familiar de esperança misturada com decepção. Eleanor, aconteceu algo interessante na escola? A pergunta sempre pairava no ar de forma estranha, já que minhas conquistas raramente se encaixavam em sua definição de sucesso. Meus talentos artísticos surgiram cedo. Eu enchia cadernos de desenho com ilustrações intrincadas, focando em detalhes que outros perdiam. Podia recriar conversas palavra por palavra depois de ouvi-las apenas uma vez. Notava padrões no comportamento, prevendo resultados que pareciam invisíveis aos outros. Essas habilidades, que mais tarde se tornariam patrimônios profissionais, eram dispensadas como hobbies peculiares em casa. Desenhar é um passatempo adorável, Eleanor, papai diria, mas não vai construir uma carreira. Isso veio depois que ganhei uma competição estadual de arte aos 12 anos. O certificado permaneceu na gaveta da minha mesa enquanto os troféus de debate de Jéssica ocupavam as prateleiras da sala. Apesar de sua rejeição, professores notaram minhas habilidades de liderança. Em projetos em grupo, eu naturalmente organizava tarefas complexas, designava papéis baseados em pontos fortes e sintetizava informações. A senhora Winters, minha professora de estudos sociais da 8ª série, me puxou de lado após uma simulação geopolítica. Você tem uma mente estratégica, Eleanor. Você vê o quadro geral quando outros se perdem nos detalhes. Essas palavras me sustentaram através de anos de indiferença familiar. O maior cisma veio durante as candidaturas. Jéssica seguiu o caminho predestinado para Harvard, mas eu me candidatei à Escola de Serviço Exterior de Georgetown sem contar aos meus pais. Seu programa de fundos de segurança oferecia exatamente o que eu queria. No dia que minha aceitação chegou, coloquei a carta na ilha da cozinha antes do jantar. Mamãe a abriu, sua expressão mudando de curiosidade para confusão para decepção. Georgetown? Por que você se candidataria lá quando discutimos Princeton? O nós me impressionou como particularmente revelador. Minhas preferências nunca foram fatores em seus planos. Eles têm o melhor programa de inteligência e segurança do país, expliquei, tentando conter minha empolgação. Papai zombou. Trabalho de inteligência? Isso são tarefas clericais glorificadas ou trabalho de campo perigoso. Nenhum adequado para uma mulher Adams. Sua reação me esmagou, mas não me surpreendeu. O jantar que seguiu apresentou silêncio desconfortável, interrompido por perguntas direcionadas sobre reconsiderar minha decisão. Jéssica assistiu silenciosamente, presa entre lealdade familiar e apoio fraterno. Minha formatura do ensino médio cristalizou perfeitamente nossa dinâmica familiar.
Quando cruzei o palco, ouvi aplausos educados dos meus pais, nada como a aclamação entusiástica que demonstraram para Jéssica 2 anos antes, no jantar comemorativo. Eles passaram mais tempo discutindo o estágio de Jéssica em um escritório de advocacia prestigioso do que reconhecendo minhas honras summa cum laude ou bolsa integral. Naquela noite, deitada no meu quarto da infância, tomei uma decisão que moldaria meu futuro. Forjaria meu próprio caminho com ou sem sua aprovação. Se eles não conseguiam reconhecer meu valor através de sua lente estreita, encontraria validação em outro lugar. O que não percebi então foi o quão completamente essa resolução transformaria minha vida, criando um abismo entre nós que se ampliaria a cada ano que passava. Os anos de faculdade proporcionaram distância abençoada. Georgetown acolheu minha mente analítica e pensamento não convencional. Pela primeira vez, me encontrei cercada por pessoas que valorizavam exatamente os traços que minha família dispensava. Os feriados se tornaram exercícios de resistência emocional, breves retornos a um mundo onde eu nunca me encaixava perfeitamente. Como está a escola? Perguntavam perfunctoriamente no dia de ação de graças. É desafiador e fascinante, eu respondia, ansiosa para compartilhar. Que bom, querida. Jéssica acabou de ser selecionada para a revisão jurídica. E o momento passava, minhas experiências consideradas menos dignas de exploração. No último ano eu havia aceitado essa dinâmica, encontrando liberdade em expectativas reduzidas. Eles esperavam um pouco de mim, o que paradoxalmente me permitia correr riscos e seguir meus instintos. Enquanto Jéssica trabalhava sob o peso de sua aprovação, descobri liberação em sua ausência. Essa percepção não aliviou a dor de ser ignorada, mas me ajudou a reconhecer o presente inesperado escondido dentro de sua rejeição, independência. Minha carreira começou não com uma candidatura a emprego, mas com uma conversa. Durante meu 3º ano em Georgetown, a professora Adrienne Lawson me pediu para ficar após seu seminário avançado de análise de inteligência. Alta e imponente com cabelos prateados, ela se portava com a confiança silenciosa de alguém que tinha visto coisas que outros não viram. Sua análise do cenário do corredor energético do Azerbaijão foi notavelmente perspicaz, disse ela, apoiando-se em sua mesa. Você identificou vulnerabilidades que a agência real perdeu durante sua avaliação inicial. Agradeci, sem saber para onde a conversa estava indo. Normalmente não faço isso, continuou, mas gostaria de recomendá-la para um programa especial de estágio. Ela me entregou um cartão de visita com apenas um nome e número de telefone. Ligue para este número se estiver interessada. Diga que a Adrienne a enviou. Essa ligação levou a uma série de entrevistas em prédios governamentais sem características distintivas, culminando em uma oferta para se juntar a um programa especializado de treinamento em inteligência após a formatura. A pegadinha? Muito do meu trabalho seria classificado, limitando o que eu poderia compartilhar sobre minha carreira. Aceitei sem hesitação. Finalmente, minhas habilidades analíticas serviriam a um propósito genuíno. O programa provou ser ainda mais desafiador e gratificante do que eu esperava. Minha turma começou com 30 candidatos, apenas 12 completaram o treinamento rigoroso de 6 meses. Formei-me em 2º lugar na minha coorte, ganhando colocação imediata em uma unidade de análise tática. Meu primeiro apartamento em Arlington era pequeno, mas Quando meus pais me visitaram exatamente uma vez, sua decepção foi palpável. Você trabalha para o governo agora? Suponho que seja estável, disse mamãe, examinando meus móveis modestos com desaprovação mal disfarçada. O que exatamente você faz o dia todo? Papai pressionou, claramente imaginando-me arquivando papéis. Análise de inteligência, respondi honestamente mas vagamente. Como uma assistente de pesquisa, ele perguntou. Em vez de corrigi-lo, simplesmente acenei. Sua narrativa de minha mediocridade já estava firmemente estabelecida. Contradizê-la parecia inútil. Eles saíram cedo, citando planos de jantar com o mentor da escola de direito de Jéssica. Minha primeira operação importante veio 8 meses depois do trabalho. Nossa unidade interceptou comunicações sugerindo um potencial ataque a uma missão diplomática no leste europeu. Notei um padrão que outros perderam, conectando frases aparentemente aleatórias a um sistema de código da era soviética obsoleto que estudei no treinamento. Minha percepção nos permitiu identificar o alvo e o tempo, possibilitando medidas preventivas que salvaram 37 vidas. A própria diretora elogiou nossa equipe, destacando minha contribuição. Adams mostrou reconhecimento de padrões excepcional e conhecimento histórico, ela observou no relatório oficial. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, me permiti sentir o orgulho que minha família nunca havia proporcionado. 2 semanas depois, recebi uma promoção e meu primeiro aumento salarial significativo. No mesmo dia, Jéssica ligou para me lembrar da cerimônia de formatura da escola de direito. Você estará lá, certo? Mamãe e papai estão organizando uma grande celebração. As datas conflitavam com um briefing crítico que eu não podia perder. Jéssica, sinto muito. Há um compromisso de trabalho que não posso reagendar. Um compromisso de trabalho? Você está analisando relatórios. O que poderia ser tão importante?
Sua voz carregava a suposição familiar da família de que minha carreira tinha significado mínimo. É complicado, ofereci lamentavelmente incapaz de explicar que estaria brefando oficiais seniores sobre ameaças de segurança nacional. Sabe o que? Não se incomode. Mamãe disse que você encontraria uma desculpa. Ela desligou antes que eu pudesse responder. O fim de semana da formatura chegou com uma enxurrada de mensagens acusatórias dos meus pais. Eu era egoísta, não confiável, com ciúmes do sucesso de Jéssica. Cada mensagem reforçava sua percepção de mim como o fracasso da família, a filha que não conseguia nem aparecer para ocasiões importantes. Enquanto isso, eu estava sentada em uma sala de briefing segura, apresentando inteligência que redirecionaria recursos antiterrorismo e potencialmente preveniria múltiplos ataques. A dicotomia era surreal, profissionalmente respeitada por minha experiência enquanto pessoalmente condenada pelo mesmo compromisso que me tornava valiosa. Jéssica eventualmente aceitou meu pedido de desculpas, embora nossas conversas tenham se tornado cada vez mais tensas. Ela compartilhava histórias de entrevistas de estágio e perspectivas de escritórios de advocacia enquanto eu desviava perguntas sobre meu próprio trabalho com referências, vagas a projetos governamentais. Em sua mente e certamente na visão dos meus pais, eu havia me contentado com uma carreira sem importância enquanto ela voava alto. Esse padrão se repetiu com consistência brutal. Cada marco familiar que perdi devido à segurança operacional aprofundou sua convicção de que eu carecia de compromisso com qualquer coisa significativa. Cada explicação vaga sobre meu trabalho reforçava sua crença de que eu não tinha nada significativo para relatar. O isolamento pesava muito. Meus colegas entendiam os sacrifícios inerentes à nossa profissão, mas não podiam substituir a família. Namorei ocasionalmente, mas relacionamentos fracassaram sob o peso do sigilo e horários imprevisíveis. Um relacionamento promissor terminou quando Brian, um pediatra com olhos gentis, ficou frustrado com meus cancelamentos frequentes e explicações limitadas. Sinto como se estivesse namorando um fantasma, disse durante nossa conversa final. Metade de você está sempre em outro lugar, em algum lugar sobre o qual você não pode falar. Ele não estava errado. A natureza do meu trabalho criou uma existência compartimentalizada que poucos fora da comunidade de inteligência podiam entender. Aos 26 anos, havia aceitado que o sucesso profissional poderia vir ao custo da realização pessoal, uma troca que não havia antecipado ao aceitar minha posição. A ironia não me escapou. Enquanto minha família acreditava que eu carecia de ambição e foco na realidade, meu compromisso com minha carreira superava qualquer coisa que eles pudessem imaginar. Sua percepção do meu fracasso derivava da própria dedicação que eles alegavam que eu carecia. Mas sem a capacidade de corrigir suas concepções errôneas, permaneci presa em uma narrativa falsa da minha própria criação. Aos 27 anos, havia me estabelecido como um talento em ascensão na comunidade de inteligência. Minha abordagem analítica, combinando precedente histórico com perfil psicológico e reconhecimento de padrões de dados, ganhou reconhecimento da liderança da agência. 3 anos após ingressar como analista júnior, recebi promoção para líder de equipe, supervisionando 6 oficiais de inteligência experientes. Meu primeiro teste de liderança veio com a crise de reféns do Quirguistão, quando militantes capturaram 3 trabalhadores humanitários americanos. Minha equipe foi encarregada de desenvolver perfis de personalidade dos captores e prever cenários de negociação. Trabalhando 72 horas quase continuamente, identifiquei as lutas internas de poder da facção e recomendei uma abordagem não convencional. Mirar no segundo em comando em vez do líder oficial. A estratégia funcionou. Todos os reféns retornaram em segurança, e a operação ganhou elogio do próprio diretor de inteligência nacional. Dentro de meses, recebi promoção para chefe de departamento, tornando-me uma das mais jovens a ocupar a posição na história da agência. Essa ascensão profissional contrastou fortemente com meus relacionamentos familiares deteriorantes. Minhas viagens internacionais necessárias e horários irregulares convenceram ainda mais meus pais de que eu carecia de estabilidade e direção. Quando perdi o dia de ação de graças devido a uma situação urgente no Sudeste Asiático, a desaprovação da minha mãe atingiu novos patamares. Até sua prima Tracy arruma tempo para a família, e ela tem gêmeos, disse durante nossa conversa telefônica tensa. Ela gerencia um consultório odontológico inteiro e ainda assim comparece a todas as reuniões familiares. A comparação doeu particularmente porque eu não podia explicar que havia passado o dia de ação de graças coordenando uma operação de inteligência que impactou diretamente a segurança nacional. Em vez disso, me desculpei inadequadamente e suportei sua decepção. O Natal daquele ano provou ser ainda mais difícil. Consegui comparecer ao nosso jantar familiar tradicional, chegando diretamente do aeroporto após 3 noites sem dormir gerenciando uma crise. A conversa da mesa rapidamente se voltou para as conquistas de todos. Jéssica acabou de ganhar seu primeiro caso importante, papai anunciou orgulhosamente levantando seu copo. A procuradora mais jovem da sua divisão a liderar um julgamento federal de fraude.
Parabéns, Geis, disse sinceramente, genuinamente feliz pela minha irmã, apesar do meu esgotamento. E seu primo Michael acabou de se tornar sócio da sua firma de contabilidade, mamãe acrescentou, não tão sutilmente olhando em minha direção. Imagine, sócio aos 30 mostra o que a dedicação pode realizar. Falando de conquistas, Patrícia interrompeu, virando-se para mim. O que exatamente você está fazendo ultimamente? Eleanor ainda está com aquele escritório do governo? Sim, respondi simplesmente, tomando um grande gole de vinho. Fazendo o que exatamente? Ela pressionou. Análise de inteligência, respondi usando minha descrição padrão vaga. Então, como uma assistente de pesquisa? Tio Robert perguntou, ecoando a avaliação de anos atrás do meu pai. Algo assim concedi, cansada demais para corrigir suas concepções errôneas. Eleanor tem problemas de compromisso, minha mãe sussurrou teatralmente para a tia Patrícia. Não consegue avançar ou se estabelecer. Estamos esperando que ela considere terapia. O comentário queimou como ácido. Naquela noite dormi no meu quarto da infância cercada pelos livros de direito excedentes de Jéssica, que meus pais guardavam lá desde que converteram o quarto dela em uma suíte de hóspedes adequada enquanto o meu permanecia congelado no tempo. A mensagem não poderia ter sido mais clara. Jéssica seguiu adiante enquanto eu permaneci estagnada aos seus olhos. 2 meses depois, Jéssica anunciou seu noivado com Alexander Whitman, filho de amigos da família e um advogado corporativo promissor. Sua festa de noivado foi agendada durante uma operação que eu estava dirigindo na Jordânia. Quando liguei para explicar minha ausência, a paciência de Jéssica finalmente estourou. Este é literalmente o dia mais importante da minha vida, Eleanor. Que trabalho de mesa do governo exige perder a festa de noivado da sua única irmã? Sabe o quê? Não responda. Mamãe está certa. Você precisa de ajuda profissional com os seus problemas de compromisso. Na semana seguinte, voltando para meu apartamento após um dia de trabalho de 16 horas, notei sinais sutis de uma tentativa de entrada. O sistema de segurança não mostrou violação, mas as marcas de arranhão quase invisíveis na fechadura da minha porta ativaram meu treinamento. Relatei o incidente imediatamente e a segurança da agência confirmou uma tentativa de especialista para acessar minha residência. A violação de segurança necessitou protocolos imediatos. Mudei-me para um novo apartamento sob medidas de segurança aprimoradas com divulgação limitada do meu endereço, mesmo para a família. Quando forneci apenas meu novo número de telefone, mas me recusei a compartilhar meu endereço com meus pais, citando preocupações de privacidade. Sua reação provou-se previsivelmente negativa. Paranoia não é saudável, Eleanor, meu pai declarou durante nossa ligação cada vez mais rara. Primeiro sigilo do trabalho, agora escondendo seu endereço. Sua mãe e eu estamos preocupados com seu estado mental. Estou perfeitamente bem, papai, insisti, incapaz de explicar que as medidas de segurança protegiam não apenas a mim, mas potencialmente a eles também. Você está envolvida com algo ilegal? Drogas? Algum tipo de problema? Ele pressionou. Não, nada disso. Apenas valorizo minha privacidade. Privacidade da sua própria família, ele replicou secamente. Isso não é normal, Eleanor. A essa altura, a lacuna entre minha realidade profissional e a percepção da minha família havia crescido tanto que conectá-la parecia impossível. Em sua narrativa, eu havia me tornado cada vez mais instável, possivelmente sofrendo de paranoia ou outros problemas de saúde mental. Tudo derivando da minha incapacidade de alcançar sucesso legítimo como Jéssica. A verdade não poderia ter sido mais diferente. Meu rápido avanço na carreira, as vidas salvas através de operações que dirigi, o reconhecimento dos mais altos níveis do governo. Tudo permaneceu invisível àqueles que deveriam ter ficado mais orgulhosos. Havia aprendido a encontrar validação no meu trabalho em vez da aprovação familiar, mas a desconexão criou uma dor persistente que o sucesso profissional não conseguia aliviar completamente. Cada reunião familiar se tornou um exercício de restrição. Ouvindo preocupações mal disfarçadas sobre minha situação enquanto sabia que havia realizado mais do que eles poderiam imaginar, a vida dupla cobrou seu preço, criando uma compartimentalização que se infiltrou em todos os relacionamentos. Poucas amizades sobreviveram ao sigilo necessário e relacionamentos românticos provaram-se quase impossíveis. No entanto, apesar de tudo, nunca me arrependi da minha escolha. O trabalho me realizava de maneiras que nada mais poderia. Cada operação bem-sucedida, cada ameaça neutralizada, cada análise que provou ser precisa reforçou que eu havia encontrado meu propósito. Se o custo fosse a aprovação da minha família, era um preço que havia relutantemente aprendido a pagar. O escritório do diretor apresentava elegância discreta, móveis de mogno, obras de arte discretas e janelas à prova de balas com vista para o Potomac. Aos 31 anos, tornei-me a pessoa mais jovem a ocupar este espaço. Nomeada diretora de uma unidade especializada de inteligência focando em ameaças emergentes não estatais. A promoção veio depois que identifiquei corretamente uma complexa rede de financiamento terrorista que havia evitado detecção por anos.
Sua capacidade de conectar pontos de dados aparentemente não relacionados é incomparável, Adams, disse o vice-diretor durante minha reunião de nomeação. A operação Albridge sozinha justificou esta promoção, mas seu histórico consistente torna esta uma decisão fácil. Assumir a liderança significou desenvolver novas abordagens para a coleta de inteligência. Métodos tradicionais frequentemente perdem as conexões sutis entre transações financeiras digitais, padrões de mídias sociais e movimentos físicos. Implementei uma abordagem interdisciplinar revolucionária combinando vigilância tecnológica com análise antropológica e psicológica. Meu primeiro ano como diretora trouxe desafios intensos. Uma célula terrorista sofisticada emergiu com capacidades de criptografia que frustraram o monitoramento convencional. Após semanas de progresso mínimo, propus uma abordagem não convencional. Em vez de atacar suas comunicações diretamente, analisaríamos padrões periféricos, rastreando o uso de energia, compras de suprimentos e anomalias de viagem. Essa metodologia produziu resultados em dias. Identificamos 3 centros operacionais e neutralizamos um plano visando infraestrutura de transporte em múltiplos países. A operação representou o melhor exemplo da minha filosofia analítica, olhar além de dados óbvios para encontrar verdade em padrões periféricos. O próprio presidente Wilson assinou a comenda classificada, e embora o público nunca soubesse o quão perto chegaram do desastre, na cerimônia secreta de medalhas em uma instalação governamental segura, aceitei a medalha de serviço distinto de inteligência cercada por colegas que entendiam a significância do nosso trabalho. Nem um único membro da família compareceu. Eles não sabiam, não podiam saber, sobre esta conquista de pináculo. Em vez disso, naquela mesma semana trouxe o convite de casamento de Jéssica acompanhado de uma nota manuscrita. Espero que você consiga comparecer a este evento familiar importante, ao contrário da minha festa de noivado. Por favor, confirme o mais rápido possível, pois os arranjos de assentos estão finalizados. O tom passivo-agressivo não era sutil, mas entendi sua frustração. Da perspectiva dela, eu havia demonstrado repetidamente que meu trabalho governamental misterioso tinha precedência sobre marcos familiares. Sem conhecimento do que meu trabalho realmente envolvia, como ela poderia interpretar minhas ausências como algo além de egoísmo? E imediatamente solicitei licença para o fim de semana do casamento, determinada a estar presente para este evento familiar crítico. Meu vice-diretor aprovou o pedido com a ressalva de que eu permanecesse de plantão para emergências. Por semanas, antecipei finalmente participar de uma celebração familiar sem interrupções de trabalho. 3 dias antes do casamento, relatórios de inteligência indicaram atividade de ameaça iminente correspondendo a padrões de um grupo hostil conhecido. Avaliações iniciais sugeriram uma janela de 72 horas para potencial execução de ataques sobrepondo-se diretamente ao casamento de Jéssica. Como diretora, minha presença na sede tornou-se inegociável. A ligação para Jéssica permanece entre as conversas mais dolorosas da minha vida. Você não vai vir, ela afirmou secamente quando comecei minha explicação. Há uma emergência no trabalho, algo que não posso adiar ou delegar, tentei explicar. Uma emergência analisando relatórios? Pare de mentir, Eleanor. Apenas admita que não se importa o suficiente para estar lá. Isso não é verdade. Tentei tudo para fazer isso funcionar, mas seu trabalho de mesa chato é de alguma forma mais importante que o dia mais significativo da minha vida, ela interrompeu. Você sabe como isso é embaraçoso? Todos vão perguntar onde está minha única irmã. Sinto muito, Jéssica. Se houvesse alguma maneira, poupe-me. Cansei de dar desculpas para você. Não se incomode em enviar um presente. Ela desligou. Minutos depois, meu pai ligou. Sua voz normalmente medida tremia de raiva controlada. Você nos decepcionou repetidamente, Eleanor, mas isso cruza uma linha. Sua irmã está devastada. Papai, se eu pudesse explicar. O que há para explicar? Qualquer relatório que você esteja arquivando pode esperar um dia. Esta é uma escolha que você está fazendo. Não é tão simples insistir. É tão simples. Família ou qualquer jogo que você está jogando com este trabalho misterioso. Você deixou sua escolha clara. Não se incomode em vir a qualquer evento familiar daqui para frente. Claramente você não os valoriza. A linha ficou muda antes que eu pudesse responder. Naquela noite, enquanto dirigia uma operação que ultimamente preveniu um ataque de vítimas em massa, chorei silenciosamente no meu escritório durante breves momentos sozinha. O triunfo profissional pareceu oco contra a perda pessoal. Nas semanas seguintes, minha mãe deixou mensagens de voz expressando preocupação sobre minha saúde mental e incapacidade de manter relacionamentos normais. Ela mencionou conversar com amigas sobre opções de tratamento residencial para adultos com transtornos de ajuste social. A ironia cortou fundo. Minhas pontuações de avaliação psicológica classificaram no percentil superior da Agência para a Estabilidade e Gerenciamento de Estresse. 6 meses após o casamento de Jéssica, recebi um convite para o chá de bebê da minha prima com uma nota da minha mãe. Eleanor, estamos incluindo você apesar de seus problemas porque a família deve apoiar uma a outra.
Por favor, considere trazer seu terapeuta se comparecer sozinha parecer muito desafiador. A gota d'água veio quando soube através de canais da agência que minha mãe havia discutido meu comportamento preocupante e possíveis tendências paranoicas com uma vizinha que trabalhava para o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, tentando obter informações sobre procedimentos de avaliação psicológica involuntária. Após 5 anos intensos como diretora, marcados por sucessos operacionais sem precedentes e alienação familiar completa, tomei uma decisão difícil. A compartimentalização constante havia cobrado seu preço. Embora permanecesse comprometida com a missão, precisava de um papel que permitisse mais estabilidade pessoal. Quando ofereceram uma transição para uma posição de consultoria sênior, aceitei, buscando equilíbrio que não havia acreditado possível anteriormente. O escritório com painéis de madeira com vista para Georgetown ofereceu um contraste nítido com meu espaço de trabalho anterior. Como consultora sênior de inteligência, mantive autorização de segurança enquanto ganhava controle sobre minha agenda. A transição proporcionou estabilidade bem-vinda após anos de intensidade operacional, embora sentisse falta do envolvimento direto em situações críticas. Meu novo papel envolvia principalmente treinar analistas e consultar sobre casos complexos. As horas regulares e viagens reduzidas criaram espaço para reconsiderar relacionamentos pessoais, começando com a família. Após um mês me estabelecendo na minha posição, liguei para minha mãe, sugerindo almoço. Sua surpresa foi audível. Eleanor, isso é inesperado. Tive algumas mudanças no trabalho, expliquei. Horários mais regulares agora. Bem, é bom ouvir isso, ela respondeu cautelosamente. Suponho que poderíamos nos encontrar no clube na próxima quarta-feira. O almoço provou-se previsivelmente estranho. Mamãe passou os primeiros 20 minutos me atualizando sobre a carreira florescente de Jéssica e compra recente de casa com Alexander. Quando finalmente perguntou sobre meu trabalho, sua expressão sugeria que esperava pouco de interessante. Estou consultando agora, ofereci, treinando analistas governamentais. Então você deixou sua posição anterior? Houve um problema? A pergunta carregava a implicação clara de que fracasso, não avanço, motivou minha mudança de carreira. Foi minha escolha, esclareço. Após ter sucesso no meu papel anterior, quis algo com horários mais regulares. Ela acenou com a cabeça desdenhosamente. Bem, estabilidade é importante. Melhor tarde do que nunca reconhecer isso. Talvez agora você considere se estabelecer adequadamente. Apesar da frustração, mantive contato, gradualmente restabelecendo conexão familiar mínima. O dia de ação de graças chegou com um convite que revelou sua percepção inalterada de mim. Enquanto Jéssica e Alexander receberam assentos designados na mesa principal com meus pais, descobri meu cartão de nome na mesa das crianças ao lado de primos adolescentes. Não havia espaço na mesa dos adultos, minha mãe explicou inconvincentemente. Apesar de 2 cadeiras vazias posteriormente preenchidas por amigos da família de última hora. Durante o jantar, ouvi por acaso tio Robert falando com meu pai na cozinha. Harold, o que exatamente Eleanor está fazendo ultimamente? Ainda aquele trabalho governamental? Algum tipo de papel de treinamento agora, papai respondeu. Ensinando habilidades clericais para novos contratados, presumo. Pena sobre seu potencial desperdiçado. Ela era tão brilhante antes de ficar difícil. A conversa doeu, mas eu havia me acostumado com sua rejeição. O que me surpreendeu foi a reação de Jéssica depois. Ela me encontrou sozinha na varanda após o jantar. Isso não estava certo. Colocá-la na mesa das crianças, disse, apoiando-se na grade ao meu lado. Estou acostumada, respondi, observando minha respiração formar nuvens no ar frio de novembro. Talvez você não devesse estar. Seu tom carregava calor inusual. Escute, ainda estou chateada sobre o casamento, mas ultimamente tenho me perguntado se há mais no seu trabalho do que você pode dizer. Os comentários me surpreenderam. O que faz você pensar isso? Mês passado trabalhei um caso envolvendo protocolos de informação classificada. Me fez perceber que há razões legítimas pelas quais as pessoas não podem discutir seu trabalho. Ela estudou minha expressão cuidadosamente. É essa sua situação, Eleanor? A pergunta representou o primeiro interesse genuíno que alguém na minha família havia mostrado em entender minha realidade. Não posso realmente responder isso, respondi cuidadosamente. Jéssica acenou lentamente. Isso na verdade me diz algo. Ela apertou meu braço gentilmente. Tenho que voltar lá dentro, mas vamos conversar mais em breve. Essa pequena descoberta com Jéssica coincidiu com seu rápido avanço profissional. Após 3 anos como procuradora federal, ela transferiu para uma divisão especializada lidando com casos complexos de segurança nacional. O orgulho dos nossos pais atingiu novas alturas com cada desenvolvimento da carreira. Jéssica foi selecionada para a Força-Tarefa Especial do Procurador-Geral, mamãe anunciou durante um jantar familiar. Apenas 5 procuradores em todo o país escolhidos para esta honra. Parabéns, disse sinceramente. Apesar de tudo, nunca ressenti o sucesso de Jéssica. Obrigada, ela replicou, então me surpreendeu acrescentando. Na verdade, estou trabalhando com alguns analistas de inteligência agora.
Me faz pensar em você às vezes. Nossa mãe rapidamente redirecionou a conversa para as conquistas de Jéssica, mas algo havia mudado entre nós irmãs. Jéssica começou a ligar ocasionalmente, fazendo perguntas vagas sobre abordagens analíticas ou navegação burocrática que sugeriam interesse profissional genuíno. Essas conversas, embora cuidadosas para evitar especificidades classificadas, criaram a primeira conexão autêntica que havíamos compartilhado desde a infância. 6 meses nesta reconciliação tentativa, Jéssica ligou com notícias inesperadas. Fui convidada para a Gala Federal de Honras no próximo mês. Estão reconhecendo nossa força-tarefa pela acusação Wilson. Isso é fantástico, Jéssica. Você merece. Obrigada, ela hesitou. Escute, o convite inclui um acompanhante. Alexander tem um conflito naquele fim de semana. Você gostaria de vir? Pode ser interessante para você, dado seu histórico analítico. O convite me chocou. Mamãe e papai vão comparecer? Sim, mas isso não é sobre eles. Gostaria que você estivesse lá. Sua sinceridade parecia genuína. Aceitei, embora a ansiedade seguisse. A gala provavelmente incluiria membros da comunidade de inteligência que conheciam meu papel real. O potencial para minha família descobrir a verdade criou tanto antecipação quanto pavor. Conforme o evento se aproximava, debati estratégias. Deveria manter a farsa, evitando ex-colegas, ou permitir interações naturais que poderiam expor minha posição real. A questão me consumiu enquanto selecionava um vestido apropriado e me preparava mentalmente para uma noite que poderia alterar permanentemente minha dinâmica familiar. A Gala Federal de Honras transformou o Museu Nacional de Construção em um país das maravilhas de elegância sutil. Lustres de cristal lançavam luz quente através de colunas de mármore enquanto músicos de cordas tocavam suavemente de uma varanda. Oficiais governamentais, oficiais militares e profissionais legais circulavam em trajes informais, suas conversas quietas pontuadas por risos ocasionais. Cheguei separadamente da minha família, precisando de tempo para me compor antes da inevitável estranheza. Ficando sozinha perto de um pilar ornamentado, avistei vários membros da comunidade de inteligência que acenaram discretamente em reconhecimento. Diretor Harrington, meu superior anterior, levantou ligeiramente sua taça de champanhe em reconhecimento antes de continuar sua conversa com o juiz da Suprema Corte. Meus pais e Jéssica chegaram 15 minutos depois, minha mãe resplandecente em azul meia-noite, meu pai distinto em seu smoking, e Jéssica confiante em burgundy. Eles pausaram na entrada, escaneando a multidão antes de me notarem. A expressão da minha mãe apertou ligeiramente ao me ver, o olhar familiar de decepção preventiva se estabelecendo no lugar. Eleanor, você está realmente aqui, disse, beijando o ar ao lado da minha bochecha. Esse é um vestido adorável. Loja de departamento? Feito sob medida, na verdade, respondi, sabendo que ela assumiria que gastei demais em vez de reconhecer o trabalho do estilista. Papai ofereceu um abraço perfunctório. Você está bem? Encontrou lugar tranquilo? Sim, estive aqui antes, respondi honestamente. Lembrando de um briefing classificado realizado no subsolo seguro do prédio anos antes. Para quê? Ele perguntou, confusão genuína cruzando suas características. Uma função governamental, respondi vagamente. Jéssica me salvou de mais explicações, me cumprimentando com calor inesperado. Estou feliz que você veio. Deixe-me apresentá-la a alguns colegas. Enquanto Jéssica me conduzia em direção a um grupo de procuradores, notei meus pais já se envolvendo com seus amigos, explicando minha presença com gestos com as mãos desdenhosos que claramente comunicavam sua percepção de mim. Os Harrisons estavam perguntando sobre você, Jéssica sussurrou. Mamãe disse a eles que você está entre posições agora. Corrigi, mas ela está determinada a manter sua narrativa. Estou acostumada, assegurei, embora a dor familiar retornasse. A noite prosseguiu previsivelmente. Na nossa mesa designada, me encontrei sentada no ponto mais distante dos meus pais, que passaram a hora do coquetel apresentando Jéssica a conexões influentes enquanto fingiam não notar quando reconheci o vice-diretor do FBI Wilson e me envolvi em conversa confortável sobre implicações de política do Sudeste Asiático. Durante o jantar, mantive conversa educada com o advogado do Departamento de Justiça ao meu lado enquanto discretamente acenava para ex-colegas do outro lado da sala. Durante toda a refeição, captei fragmentos dos meus pais se gabando sobre as conquistas de Jéssica para companheiros de mesa, nunca uma vez mencionando minha existência. Você sabia sobre o caso Adams? Ouvi alguém em uma mesa vizinha mencionar. A maneira como eles infiltraram aquela rede foi revolucionária. Dizem que o diretor Adams transformou completamente os protocolos analíticos. Suprimi um sorriso, reconhecendo a operação classificada que referenciaram obliquamente. O Adams que discutiam era eu, embora o sobrenome coincidente significasse que meus pais nunca conectaram as referências ocasionais de notícias à filha deles. Após o jantar, a cerimônia formal de reconhecimento começou. A força-tarefa de Jéssica recebeu honras bem merecidas por seu trabalho de acusação. Aplaudi genuinamente enquanto ela aceitava o prêmio, orgulhosa de suas conquistas apesar de nossa história complicada.
Nossos pais irradiavam orgulho desenfreado, sua ovação em pé continuando muito depois de outros terem se sentado. Quando a cerimônia concluiu e os participantes retornaram à socialização, me preparei para fazer uma saída elegante e antecipada. A noite havia ido exatamente como esperado, reforçando dinâmicas familiares sem incidentes. Eu havia acabado de sinalizar para Jéssica que estava saindo quando o diretor assistente do FBI Nathaniel Pierce se aproximou da nossa mesa familiar, alto e imponente com têmporas prateadas adicionando distinção à sua aparência. Pierce chefiava a divisão de contra-terrorismo e havia trabalhado diretamente com minha unidade em múltiplas operações. Me tensei imediatamente reconhecendo o potencial para minha cobertura colapsar. Com licença, disse, dirigindo-se aos meus pais. Queria parabenizá-los pelo trabalho excelente da sua filha. A equipe de acusação performou excepcionalmente. Obrigada, minha mãe replicou, praticamente brilhando. Sempre soubemos que Jéssica estava destinada à grandeza. Pierce sorriu educadamente para Jéssica antes de seu olhar mudar para mim. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Eleanor Adams disse, voz carregando claramente. É realmente você? Meu pai pareceu confuso. Você conhece Eleanor? Pierce se virou para ele, surpresa genuína evidente. Conhecer? Claro que conheço a diretora Adams. Ela revolucionou nossos protocolos operacionais conjuntos durante a situação Albridge. Ele se virou de volta para mim. Diretora, servi sob você durante a Operação Nigtal. Sua estrutura analítica salvou incontáveis vidas. O silêncio que seguiu pareceu infinito. A taça de champanhe da minha mãe congelou a meio caminho de seus lábios. A expressão do meu pai circulou rapidamente através de confusão, descrença e choque. Jéssica me encarou, boca ligeiramente aberta. Não percebi que você era parente de Jéssica. Pierce continuou, alheio ao drama familiar se desenrolando. Embora suponho que a conexão Adams deveria ter sido óbvia. Diretora, meu pai finalmente conseguiu. Do que ele está falando, Eleanor? Pierce olhou entre nós, de repente sentindo a tensão. Sinto muito, falei fora de hora? Assumi que sua família estava ciente da sua posição. Antes que eu pudesse formular uma resposta, o diretor do FBI Marshall se aproximou, acenando respeitosamente em minha direção. Eleanor, bom vê-la. Seu trabalho consultivo na análise de RIAD foi inestimável. Implementamos suas recomendações em todas as divisões. A compostura da minha mãe finalmente quebrou. Trabalho consultivo? Diretora? Eleanor, o que está acontecendo? Como se o universo pretendesse despedaçar completamente minha separação cuidadosamente mantida entre mundos. O secretário Donoway de Segurança Interna parou brevemente na nossa mesa. Adams, o presidente me pediu para transmitir seu agradecimento pessoal pelo seu trabalho na situação de Jacarta. Excepcional como sempre. As expressões nos rostos dos membros da minha família teriam sido cômicas sob circunstâncias diferentes. Jéssica se recuperou primeiro, seu treinamento legal evidente em sua resposta composta. Parece que temos muito para discutir, disse quietamente. Talvez em algum lugar mais privado? O diretor assistente do FBI Pierce, finalmente registrando a situação, fez uma saída elegante. Vou deixá-los para sua conversa familiar. Eleanor, devemos nos atualizar em breve sobre os desenvolvimentos de Karate. Enquanto ele partia, outros oficiais que me reconheceram se aproximaram, cada interação cimentando ainda mais a revelação. Quando encontramos uma antessala privada fora do salão principal, meus pais pareciam em choque, enquanto Jéssica parecia estar processando tudo com precisão analítica. Você vai explicar exatamente o que está acontecendo, meu pai exigiu uma vez que estivéssemos sozinhos. Agora mesmo. Não tenho certeza exatamente por onde começar, disse, sentando-me diante da minha família atordoada nas poltronas luxuosas da antessala. O começo seria apropriado, meu pai declarou, seu tom autoritário minado pela confusão visível. Respirei fundo, organizando pensamentos que nunca esperara verbalizar. A posição governamental que ocupei não é o que vocês assumiram. Por razões de segurança, não pude corrigir suas concepções errôneas. Razões de segurança, minha mãe repetiu incrédula. O que exatamente você tem feito todos esses anos? Trabalho de inteligência, respondi, finalmente capaz de reconhecer a verdade. Análise de ameaças avançada inicialmente, depois liderança operacional, eventualmente dirigindo uma unidade especializada de inteligência. Diretora Jéssica disse lentamente, testando a palavra. Aquele homem a chamou de diretora Adams? Sim. Tornei-me diretora da unidade aos 31, a mais jovem na história da divisão. Meu pai balançou a cabeça em descrença. Isso não faz sentido. Você tem sido o quê? Algum tipo de espiã? Não operações de campo, esclareço. Inteligência estratégica. Meus sistemas analíticos identificaram padrões de ameaças que outros perderam. Prevenimos numerosos ataques através de identificação preemptiva. Se isso é verdade, minha mãe interrompeu. Por que esconderia? Por que nos deixar acreditar que você estava tendo desempenho ruim em algum papel governamental menor? A pergunta carregava anos de julgamento acumulado.
A maior parte do meu trabalho era classificada. Discutir detalhes arriscava violações de segurança e potencialmente vidas. Você poderia ter dito algo geral, papai argumentou, nos dado alguma indicação da sua posição real. Tentei, sutilmente. Mas uma vez que vocês formaram sua narrativa sobre minha carreira, qualquer contradição foi dispensada como exagero ou deflexão. Os anos de frustração se infiltraram na minha voz. Vocês decidiram cedo que o caminho de Jéssica representava sucesso e o meu representava fracasso. Evidências contrárias nunca penetraram essa crença. Jéssica se inclinou para a frente, sua mente legal visivelmente conectando pontos. O casamento, minha festa de noivado, todos aqueles eventos familiares que você perdeu. Emergências de segurança nacional, confirmei. Perdi seu casamento coordenando uma resposta a uma ameaça iminente. Não pude explicar sem comprometer informações classificadas. Então todo esse tempo meu pai disse lentamente, enquanto nos preocupávamos com sua estabilidade e progresso na carreira. Eu estava dirigindo operações que salvaram vidas americanas, terminei quietamente. Recebendo comendas das quais vocês nunca souberam. A mão perfeitamente manicurada da minha mãe tremeu ligeiramente quando ela alcançou seu copo d'água. Disse a Caroline Reynolds que você poderia precisar de intervenção psiquiátrica. Sugeri a todos que você não conseguia manter relacionamentos normais por causa de problemas emocionais. Eu sei, reconheci. A segurança da agência sinalizou suas conversas sobre minha saúde mental com sua vizinha em saúde e serviços humanos. Seus olhos se arregalaram. Você sabia sobre isso? Mamãe dirigia uma unidade de inteligência. Muito pouco escapou da nossa atenção, especialmente concernente nosso próprio pessoal. Um silêncio pesado caiu enquanto eles processavam essa informação. Jéssica quebrou primeiro, sua expressão mostrando compreensão crescente. A Operação Hellbridge que ele mencionou. Essa foi a rede de financiamento terrorista exposta 3 anos atrás. Sua mente de procuradora trabalhou visivelmente. Você liderou isso? Acenei. Minha abordagem analítica conectou padrões financeiros com assinaturas de comunicação que outros perderam. Esse caso preveniu múltiplos ataques, disse, respeito profissional entrando em sua voz. Processamos conexões domésticas àquela rede ano passado. Meu pai se levantou abruptamente, caminhando pela pequena sala. Isso é avassalador. Você está dizendo que tem sido uma oficial de inteligência de alto escalão esse tempo todo? Enquanto acreditávamos que você estava lutando em uma posição de nível inicial. Sim, respondi simplesmente. Por que transicionar para a consultoria? Jéssica perguntou. Se você foi tão bem-sucedida? A pergunta tocou verdade pessoal que raramente havia reconhecido. Após 5 anos como diretora, quis mais equilíbrio na vida. A posição exigia dedicação completa, o que significava sacrificar conexões pessoais, incluindo família. Minha mãe pareceu afligida. E nós tornamos esse sacrifício mais difícil assumindo o pior sobre suas ausências. Vocês não tinham estrutura para entender, concedi. Sem conhecer as circunstâncias reais, suas conclusões pareceram razoáveis. Jéssica alcançou minha mão, me surpreendendo. Disse coisas terríveis para você sobre perder meu casamento. Chamei de egoísta quando você estava literalmente protegendo pessoas. Você não podia saber, assegurei. Deveria ter confiado mais em você, ela insistiu. Te dado o benefício da dúvida. Meu pai parou de caminhar, me encarando diretamente. Todos esses anos comparamos você desfavoravelmente a Jéssica, a seus primos. Ele pareceu fisicamente com dor. Estávamos completamente errados sobre você. Não completamente, corrigi gentilmente. Vocês estavam certos que seguiam um caminho diferente. Apenas entenderam mal onde esse caminho levou. A conversa continuou por quase 2 horas, minha família alternando entre desculpas, perguntas e ajustando seu entendimento fundamental de quem eu era. Minha mãe chorou quando descreve receber a medalha de serviço distinto de inteligência sozinha, sem família presente. Meu pai lutou visivelmente para reconciliar seu julgamento desdenhoso contra a realidade das minhas conquistas. Jéssica fez as perguntas mais perspicazes, seu histórico legal ajudando a entender as limitações do trabalho classificado. Todas aquelas vezes que você ligou para perguntar sobre meus casos, você estava realmente me guiando usando seu histórico de inteligência? Sorri. Às vezes. Não podia ser explícita, mas tentei ajudar quando apropriado. Conforme a noite se esgotava, não chegamos a uma resolução organizada. Anos de mal-entendido não podiam ser desfeitos em uma única conversa, mas algo fundamental havia mudado. A parede de percepção errônea havia rachado, permitindo possibilidade para conexão genuína. Deveríamos continuar essa conversa, meu pai sugeriu enquanto nos preparávamos para sair. Talvez jantar no próximo fim de semana? Na nossa casa. O convite representou mais que uma refeição. Reconheceu a necessidade de reconstruir relacionamentos sobre fundação nova e verdadeira. Gostaria disso, aceitei. A semana seguinte trouxe ajuste significativo. Meus pais ligaram diariamente, cada conversa navegando estranhamente entre desculpas, perguntas e tentativas de restabelecer conexão.
Minha mãe lutou mais visivelmente, sua narrativa cuidadosamente construída sobre suas filhas completamente virada de cabeça para baixo. Não sei como falar com você, admitiu durante nossa terceira ligação. Por anos pensei em você de uma maneira e agora tudo é diferente. Ainda sou a mesma pessoa, mamãe, lembrei. Você apenas sabe mais sobre mim agora. É exatamente isso, suspirou. Percebo que nunca realmente te conheci de forma alguma. Isso é uma coisa difícil para uma mãe aceitar. Meu pai abordou a situação diferentemente, pesquisando informações publicamente disponíveis sobre operações de inteligência que eu poderia ter dirigido. Durante nosso jantar na casa deles, apresentou recortes de jornais mencionando sucessos da comunidade de inteligência, com datas correspondendo ao meu mandato. Essa célula terrorista desmantelada em Viena, disse, apontando para um artigo. Foi sua operação? Papai, você sabe que não posso confirmar ou negar operações específicas, lembrei gentilmente. Certo, acenou, embora orgulho brilhasse em seus olhos na possibilidade. Jéssica provou mais adaptável, talvez porque seu próprio trabalho tocou as bordas da segurança nacional. Me convidou para almoço, trazendo arquivos de casos que podia discutir legalmente, buscando minha perspectiva analítica. Deveria ter reconhecido suas capacidades antes, disse durante o café. Os sinais estavam lá, se eu não tivesse estado tão envolvida em comparar nossos caminhos. Ambas estávamos interpretando papéis designados cedo, observei. Você como a filha perfeita, eu como a decepção. Libertar-se dessas narrativas não é fácil. Ela acenou pensativamente. Tenho sido bem-sucedida por tanto tempo, nunca questionei se essa medição era precisa. Acontece que minha irmã mais velha me superou significativamente. Rimos juntas, talvez o primeiro momento genuíno compartilhado em décadas. O processo de reconstrução moveu gradualmente, com retrocessos e progresso em medida igual. Minha mãe ocasionalmente escorregou para padrões antigos, fazendo comentários sobre minha vida pessoal que revelaram um julgamento persistente. Meu pai às vezes me apresentou com ênfase excessiva no meu histórico de inteligência, compensando demais por anos de rejeição. 3 meses após a revelação da gala, nos reunimos para outro jantar familiar. Quando a conversa fluiu mais naturalmente que antes, percebi que algo importante havia mudado dentro de mim. Por anos, havia medido meu valor contra a aprovação da minha família, mesmo fingindo que a opinião deles não importava. A validação que secretamente desejava finalmente havia chegado, ainda assim pareceu menos significativa que antecipado. A verdadeira liberdade veio não do reconhecimento deles, mas da minha autoaceitação. Meu trabalho havia salvado vidas. Minha mente analítica havia servido o propósito genuíno. Se minha família entendesse esse valor ou não, permanecia intrinsecamente valioso. Naquela noite, dirigindo para casa, reflete sobre as estranhas ironias da vida. Por anos havia mantido 2 identidades separadas, o sucesso profissional desconhecido da minha família, e o fracasso familiar desconectado das minhas conquistas. A compartimentalização que uma vez protegeu segurança nacional também perpetuou o mal-entendido pessoal. Com essas barreiras agora parcialmente dissolvidas, descobri algo inesperado. Não precisava mais da validação da minha família para me sentir completa. Seu reconhecimento era bem-vindo, mas não mais essencial ao meu senso de eu. A lição mais profunda não foi que eles me julgaram mal, mas que permiti que o julgamento deles importasse tão profundamente. Sucesso verdadeiro, percebi, vem não da validação externa, mas de viver autenticamente de acordo com os próprios valores e habilidades. Minha carreira de inteligência forneceu essa autenticidade, mesmo quando não reconhecida por aqueles mais próximos de mim. A revelação na gala não criou meu valor, meramente tornou visível o que sempre existiu. Esse entendimento trouxe paz que não havia experimentado antes. O relacionamento com minha família continuaria evoluindo, esperançosamente crescendo mais saudável com comunicação honesta. Mas independentemente desse resultado, havia encontrado algo mais valioso, autovalidação independente de aprovação externa. A jornada de decepção familiar para a profissional reconhecida não foi sobre provar que outros estavam errados. Foi sobre descobrir que a percepção deles nunca definiu minha realidade. No mundo da inteligência, aprendi que a verdade frequentemente se esconde sob aparências superficiais enganosas. A aplicação mais importante dessa lição não foi na análise de segurança nacional, mas em entender o valor da minha própria vida, independentemente de quem a reconheceu. Você já teve membros da família ou amigos próximos que completamente entenderam mal seu caminho ou conquistas? Como lidou com essa desconexão entre a percepção deles e sua realidade?